Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, um dos textos talvez mais conhecidos ou muito conhecidos sobre a vida de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, os irmãos vão acompanhar assentados a leitura dos versos de 1 a 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Bom, essa é a terceira mensagem da série de estudos sobre estudos no segundo livro de Samuel. Já fizemos uma série de estudos sobre o primeiro livro e agora a segunda série, que é a série sobre o segundo livro de Samuel. Nessa terceira mensagem, irmãos, nós vamos dar um pequeno salto em termos de capítulos a partir do capítulo estudado na semana passada. Isso porque dentre o último capítulo que nós estudamos, capítulos 2 e 3, para este, ocorre uma série de intrigas palacianas até interessantes, serve muito para reflexão, sim. Mas para que nós entendamos o contexto desse texto aqui, irmãos, conforme nós havíamos estudado na última mensagem, o povo de Israel estava dividido entre duas casas nessa ocasião. A casa de Judá, sobre a qual ele já tinha sido ungido rei, e a casa de Israel, que ele ainda não havia sido ungido rei. Ele reinava apenas sobre Judá. O que vai acontecer lá em Israel? Vai acontecer que o único filho de Saul que sobreviveu à batalha, ele foi ungido rei. Ele foi colocado como rei lá de Israel. Então, o povo de Deus teve por um tempo dois reis: o rei Davi, aqui na casa de Judá, e o filho de Saul, lá em Israel. Bom, quem o colocou como rei sobre o reino de Israel tinha sido o capitão da guarda de Saul. Só que ocorreu uma intriga palaciana lá. Esse chefe da guarda, Abner, se deitou com uma concubina de Saul. O filho não gostou e chamou Abner e falou: olha, não, ela era concubina de meu pai. Abner não gostou dessa história e então ele vai procurar Davi. Ele vai procurar Davi e fala: Davi, você sabe que você é um homem de Deus, você é um ungido de Deus. Os príncipes de Israel também querem você. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar numa aliança. Eu preparo tudo lá para que você seja então o único rei de Israel. Davi então concorda, mas com uma condição: ele quer Mical, a sua primeira esposa, filha de Saul, de volta. É feito o acordo, ela é retirada do seu então marido, Davi a recebe e assim é feito esse acordo.
a aliança é levada a cabo e então Davi torna-se rei de todo o Israel. O filho de Saul é assassinado. Davi não gosta disso. Há uma intriga palaciana que tem muitos detalhes, a história é muito rica, e o nosso foco não seria bem esse na noite de hoje. Após o fato de ele ter se reunido como rei de todo Israel, ele passa a conquistar muitas batalhas. Davi é um homem guerreiro. Ele é um rei que vai para as batalhas com o seu exército. E ele conquista muitas batalhas. Só que chega nesse momento aqui, no capítulo de número 11, que é o texto que nós vamos estudar na noite de hoje, há uma batalha para a qual ele não sai. O texto nos diz aqui, irmãos, que era uma época de batalha. E a batalha aqui, irmãos, era contra os filhos de Amon. Já tratamos de uma outra batalha anterior. Os amonitas também eram um povo guerreiro que sempre guerreava contra o povo de Israel. O povo de Israel estava lá em batalha e ele deveria estar lá e não estava. Todos vão, menos o rei. E é ali que ele avista uma mulher, nos diz o texto, formosa. O nome ou a pronúncia pode variar de Bíblia para Bíblia. Uns a chamam de Betseba, outros de Batseba. O nome pouco importa. Ele a deseja e ele, como rei, manda chamar. Os mensageiros vão, trazem-na para o palácio e ela é engravida dele. Ele então entra em desespero e tenta arrumar uma maneira de se livrar daquela situação. Ele manda trazer o seu marido, Urias, da batalha. E ele diz: olha, que bom, como é que está lá o povo lá na guerra? Ah, está assim, assim. Tá bom, vai para a sua casa agora. Urias não vai para casa. Ele não acha justo todos os seus companheiros estarem dormindo ao relento, a arca do Senhor está ao relento e ele está na sua casa com sua esposa. Ele não acha digno isso. Davi se desespera. Davi faz uma segunda investida, um outro banquete. Davi o embebeda e fala: vai para casa. Ele não vai para casa. Então não há outra maneira. Davi o devolve para a batalha e diz assim: leva essa carta para o teu capitão. E ali o capitão lê a carta e a carta está dizendo: põe esse homem na frente de batalha. E então o capitão da guarda de Davi, Joabe, assim o faz. Aquele homem vai para a frente de batalha e na frente de batalha ele perde a vida. Para Davi está tudo bem, para Davi está tudo certo, ninguém sabe, aparentemente o problema está resolvido. Só que não, o problema não está resolvido. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos trabalhar nesse tema sob o título Davi e Betseba, lições importantes para a vida. Davi e Betseba, lições importantes para a vida. A primeira lição que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, é que esse grande e grave erro de Davi nos ensina muitas coisas. A primeira lição é: conheça o seu lugar, ocupe a sua posição e exerça as suas funções plenamente. Conheça o seu lugar, ocupe a sua posição e exerça as suas funções plenamente. Volte o seu olhar para o verso 1. O verso 1 nos diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi era um rei guerreiro. Depois, se os irmãos voltarem as páginas para trás, os irmãos vão ver que houve muitas batalhas e em todas elas Davi ali estava. E Deus lhe dava vitórias. Só que nos diz o texto no verso 1 que era tempo de guerra. E que tempo de guerra é esse, reverendo? Geralmente, irmãos, segundo os historiadores, as batalhas se davam durante a primavera. Era primavera.
Então já havia passado a época das chuvas, a época dos atoleiros, onde era difícil, os rios eram difíceis de serem atravessados, o pasto virava lama, então para você se locomover era difícil, porque deixava muitas pegadas, muitos rastros no chão, não era bom. Primavera, já não tem mais chuva, os rios já estão ainda com a água da primavera, está tudo bem, do verão, perdão, está tudo bem, dá água para o povo, e é a época da colheita também, então o grupo, os exércitos no campo podem se alimentar, a fartura, a questão da logística do alimento, essa questão é resolvida. Então era essa época e ele deveria estar lá, ele não estava. Ele deveria estar com os demais reis guerreando. Ele sabia do seu lugar, mas ele não ocupou o seu lugar. Ele conhecia sim as suas posições, mas ele não ocupou a sua posição. Ele conhecia sim quais eram as suas funções plenamente como rei, mas ele abriu mão de todas as coisas. Ele resolveu ficar no palácio. Quando nós não conhecemos as nossas funções, nós incorremos em erro. Precisamos conhecê-las. E todo ser humano também deve conhecer o seu lugar de ação. E esse lugar não pode ser ocupado por outro. O verso primeiro nos diz que ele mandou Joabe. Davi enviou Joabe e seus servos. Joabe era chefe da guarda, era capitão da guarda. Ok, Joabe entendia muito de estratégias de guerra. Isso não era o problema. Mas a questão é que Davi não estava lá. Quando nós não ocupamos o nosso lugar, isso pode nos gerar problema. Ocupe o seu lugar, não o lugar do outro. Ocupe o seu lugar. Conheça a sua posição. Exerça as suas funções. Quando Davi resolve ficar ali, ele começa então a não se envolver com aquilo que ele deveria estar envolvido. Davi vai descansar, e nos diz o texto aqui no verso 2, que à tarde ele se levantou, foi dar uma volta pelo alpendre palacial, e então ele avista o que ele não deveria estar avistando. Se ele estivesse no campo de batalha, ele não avistaria isso. Sua chance de pecar nessa área, em guerra, em batalha, praticamente nula. Mas ele não está no seu lugar devido, ele não ocupou a sua posição. A postura de Davi foi de ceder lugar a um outro. Joabe é guerreiro, mas não é rei. O rei deveria estar lá. Conheça o seu lugar, ocupe sua posição e exerça as suas funções plenamente. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, Davi e Betseba, lições importantes para a vida. Uma segunda lição é: repense as suas decisões e meça devidamente as consequências. Repense as suas decisões e meça devidamente as consequências dos seus atos. Volte o seu olhar para os versos de 2 a 5. Uma tarde levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ouviu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa, ela concebeu e mandou um recadinho para Davi: estou grávida. Davi não estava onde deveria estar. Ele não estava ocupado com o que deveria estar. Ele estava desocupado. E na sua desocupação ele vai passear. E passeando, ele cobiçou. O problema em si não teria sido apenas e tão somente a cobiça. A cobiça, bem sabemos, já é pecado.
mas ele vai aumentando, como diz a Bíblia. Um abismo chama outro abismo, e assim ele vai caindo de abismo em abismo. Começa com um olhar, começa com a cobiça, e depois ele vai acolhendo isso. Então ele vai planejar, ele quer saber quem é, ele é o rei. E a informação que ele tem ela é casada, ela tem marido, é um guerreiro, está lá defendendo o seu reino, a sua posição, morrendo por você. Nada disso é importante para ele, ele a quer. Ele não mede as consequências das suas atitudes. Agora vamos dar uma passadinha no capítulo 12, porque ainda tem consequência aqui. Versos de 9 a 12, a história prossegue, capítulo 12, versos de 9 a 12. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante os. O que está acontecendo? Ela engravidou, ele fez 2 tentativas de se livrar da situação. A segunda foi cabal, resultou na morte de Urias. Ele a toma por mulher. Então, está tudo bem, só que nasce uma criança. E Deus faz essa criança enfermar por 7 dias. E ele vai orar por aquela criança. E ele vai jejuar por aquela criança. E aparentemente está tudo bem, só que não está nada bem. Natã, o profeta de Etã, vai procurá-lo e diz: olha, eu vou contar para você uma historinha, senta aqui, Davi. E ele conta uma história, e aquela história tem a ver com Davi, e Davi não sabe. E a história havia 2 homens, um rico e um bem pobre. O pobre só tinha uma ovelhinha. O rico tinha muita coisa. Só que veio alguém de fora e pediu uma festa. E o rico pegou a ovelhinha daquele pobre, aquele único homem que só tinha aquilo. Ele não tomou nada do que era dele, tomou o que era do outro. Davi ficou irritado com a história e falou: esse homem deve restituir 4 vezes mais o que ele fez, porque ele não é digno. E Natã falou: esse homem é você. Você tomou a ovelhinha do pobre. Você não precisava daquilo. Então o que você fez, Deus sabe. Deus enfermou aquela criança. Depois que tudo isso é revelado, a história prossegue e nós veremos daqui a pouco. Quando nós não pensamos nas decisões, sejam elas quais forem, a gente está lidando com algo que vai ser inevitável. O que a gente planta, a gente vai colher. Dessa regra, absolutamente ninguém vai fugir. Nós estamos falando de repensar decisões, medir as consequências. Davi podia fazer o que ele fez? Podia, ele era rei. A outra pergunta é: ele devia fazer isso? Não devia. Podia, mas não devia. É lícito, mas não convém. É moral? Eu tenho que responder isso antes de tomar minhas decisões. Nós estamos falando sobre isso, repensar decisões. É moral? É certo? É justo? É agradável a Deus? Eu devo responder devidamente a cada uma dessas questões, além de outras, antes de levar a cabo as decisões que estão na minha mente.
as decisões de Davi, a decisão de Davi já estava tomada. Mas ele parece não se importava a princípio com as consequências, ou não as mediu, não as mensurou devidamente. Isso gerou uma gravidez indesejada. Nem Betseba queria, nem ele. O problema surgiu. Mas além disso, um plano mortal. Ele está tirando um soldado da batalha, quando na verdade ele deveria estar lá. Ele está desfalcando o seu exército. Depois ele tenta enganar, depois ele embebeda, perdão. Depois ele devolve dizendo: você vai ver. Ele não sabe de nada. Então observemos bem como uma decisão lá atrás vai tendo consequências cada vez maiores, e ele não está pensando nisso. Ele precisa tapar o sol com a peneira e ele não o fará. Ele envolve também o comandante do seu exército, Joabe. A carta vai para Joabe: Joabe, pega esse menino e coloca na frente de batalha. Joabe dá um ok. Diz: olha, tem alguma coisa aí. O que está acontecendo? Depois, duas vidas se perdem: Urias e a da criança, por conta de um capricho de um homem que estava na hora errada, no lugar errado, e não estava no lugar em que deveria estar. No capítulo 12, versos que nós lemos, irmãos, de 9 a 12, nos fala que há uma consequência maior. Quer dizer, não tem nada de bonito ou menor aqui. É uma forma de falar, uma forma de expressão minha. O Senhor está dizendo por meio de Natã: meu amigo, a espada não vai sair da tua casa. Será que Davi pensou nisso? Não, Davi não pensou em nada disso. E ele está dizendo: eu vou levantar o inimigo dentro da tua casa. Você está guerreando contra os externos, não vai ter um dentro da tua casa. O que você fez oculto aí, vão fazer às claras. Nesse mesmo lugar onde ele avistou Betseba, um seu herdeiro vai também se deitar com todas as suas conquistas. Absalão, trataremos disso oportunamente. A casa de Davi sofreu grandemente pela decisão equivocada do seu patriarca. Davi e Betseba, lições importantes para a vida. Repense suas decisões. Você vai estar envolvendo vidas, pessoas que confiam em você. Cuidado, repense. Terceira lição, irmãos, e com essa nós encerramos a mensagem da noite de hoje. Davi e Betseba, lições importantes para a vida. É possível sair dessa situação, mas não com mentiras. Terceira lição que nós aprendemos é: admita o pecado, reconheça-o, peça perdão. Volte o seu olhar para o capítulo 12, verso de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Davi estava exposto. A história que ele achava que estava encoberta, que ninguém iria saber, Deus levantou um homem para dizer: eu conheço, eu sei o que você fez. Você tomou uma ovelhinha do povo, e as consequências virão. Você não consegue mensurar, mas eu vou dizer o que vai lhe acontecer. Diante do exposto, Davi se rende, e Davi diz: pequei contra o Senhor. Davi, irmãos, está nos apontando a atitude única que devemos ter quando estamos flagrados em qualquer tipo de pecado.
Não importa se é adultério ou qualquer um outro. Como bem sabemos, para Deus não existe escala de valores de pecado. Não existe pecadinho, nem existe pecadão. O que existe é pecado. Para o pecado, irmãos, a saída é confesse. Renda-se. Se nós não nos rendermos, nós vamos continuar inventando histórias. O que nós vemos em Davi é que um homem que está absolutamente rendido diante da verdade. Não há o que fazer, não há escapatória. Ele não busca se justificar. Não se justifique, meu irmão. Reconheça e peça perdão. Quanto mais a gente luta, mais o inimigo nos tem nos seus laços. Renda-se. O que Davi está ensinando é: renda-se. Acolha a graça do Senhor, não procure se justificar, não busque se explicar, busque o arrependimento, busque o perdão. Deus levanta pessoas. Se Davi tivesse falado qualquer outra coisa diferente, ali ele seria repreendido. Mas ali ele reconheceu o pecado. E imediatamente Natan diz o que? O Senhor te perdoa. E Deus perdoa, Deus restaura. Mas perdoar não significa não sofrer as consequências. São duas coisas distintas. Há duas coisas aqui que nós precisamos entender e Davi vai ter que aprender isso. É exatamente, irmãos, nesse contexto aqui, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava jejuando para Deus curar a criança, filha daquele adultério, muito provavelmente nesse ínterim é que ele escreve o Salmo 51. Vamos abrir as Escrituras agora no livro de Salmos, capítulo 51. O Salmo 51, irmãos, ele nasce nessa aflição. O Salmo 51 nasce nesse momento, repito, muito provavelmente enquanto ele estava naquela semana de jejum, orando, pedindo pela vida daquela criança, e ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, eu não consigo esquecer o que eu fiz. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu sei disso, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o que o Senhor decretar contra mim está certo, eu não vou abrir minha boca, o Senhor será tido por justo. Não será exagerada nenhuma pena do Senhor. Ele fala: eu sou falho, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Senhor, eu aprendi tanto com isso. É isso que ele está dizendo: no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Meu Deus, que lição amarga! Mas o Senhor me ensinou. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Hisopo, irmãos, é um raminho. Tente trazer na sua memória, quando você vai na feira, no supermercado, tem aqueles ramos de cebolinha, coentro, cheiro verde, juntinho, é mais ou menos isso. Era um raminho que era utilizado nas purificações dos leprosos, registrado no livro de Levítico. É assim que ele se vê, como um leproso. Então me lava completamente. Faze-me ouvir júbilo e alegria, porque eu só estou ouvindo lamentação. Eu estou mal, muito mal, para que exultem os ossos que tu esmagaste. Eu me sinto pressionado. Esconde o rosto do que eu fiz.
Apaga tudo o que eu fiz. Apaga. Cria em mim um coração puro. Davi sabe que ele precisa de uma ação de Deus. Ele não pode produzir mudanças. Nenhum ser humano pode mudar a si mesmo. O homem precisa de Deus. O homem precisa da ação de Deus. E ele sabe disso. Renova um espírito inabalável. Me dá firmeza, porque eu devia estar na guerra e não estava. Eu devia estar com o meu povo e não estava. Eu fugi do meu dever. Que eu seja inabalável. Que eu vá, que eu enfrente as lutas. Não me repulses, não me expulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Foi o que aconteceu com Saul. O Senhor retirou de Saul o Espírito dele, quando ele desobedeceu ao Senhor e depois consultou uma cartomante. Ali ele perdeu o reinado. Continuava rei, mas perdeu a unção. Davi não quer isso. Restitui-me a alegria da tua salvação, porque eu estou arrasado. Sustenta-me com um espírito voluntário. Me devolve a alegria. Eu quero voltar a viver, porque eu estou oprimido. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Eu vou ensinar o que eu aprendi. Eu vou ser um professor. Eu não vou apontar dedos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu ensinarei o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Eu vou me empenhar nisso. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele não quer ter consigo o sangue das mãos de Urias, mas os tem. Ele os tem. Por isso ele não vai construir a casa que ele queria construir para o Senhor. Ele quer construir um templo. Ele diz, não, você não, seu filho sim, você não. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre os meus lábios, verso 15, para eu voltar a cantar, porque eu não estou conseguindo cantar. Tu não te comprases em sacrifícios, não é hora de te comprar com sacrifícios, porque eu sei o que eu fiz. Se fosse isso, eu faria, mas eu sei que não é o caso. Se eu fizer isso agora, vai ser o sacrifício pelo sacrifício. Eu quero o teu perdão. Eu não quero te sacrificar, eu quero o perdão do Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás. Essa é a oferta de Davi. Esse é o sacrifício dele, engolir o seu orgulho, se quebrantar. Então o sacrifício de Davi não é matar um animal, mas se arrepender. Por isso ele diz, um coração contrito é aceitável diante de Deus. E é assim que ele se coloca diante de Deus. Faze bem a Sião, não castiga o povo pelo que eu fiz. O povo não tem culpa. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, ou seja, edifica a cidade, mantenha a cidade, não destrói o teu povo, não destrói a cidade. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O maior sacrifício era ele engolir o seu próprio orgulho. Admita o pecado, reconheça, peça perdão. Esse é um dos salmos mais famosos de Davi, que é um salmo de confissão e de arrependimento, em que ele ensina ao seu povo os caminhos da restauração. Terminando a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, há tantas e tantas outras lições que podemos aprender com os erros desse episódio. Betseba vai ser restaurada na sua honra lá adiante. Ela vai ser mãe de Salomão. Salomão é filho de Betseba, com Davi. Ele vai ser o sucessor de Davi. Vai ser o homem mais rico e sábio do mundo.
É ele quem vai construir o templo ao Senhor. Davi vai reunir o material, mas quem vai construir é Salomão. Davi também foi restaurado e, apesar de ter feito o que fez, entrou para a história como um homem segundo o coração de Deus. Mas não pelo pecado, mas pela postura diante do pecado. Rendição. Irmãos, temos muito a aprender, conforme eu citei, há tantas e tantas outras lições. Mas na noite de hoje, refletindo, irmãos, precisamos ocupar o nosso lugar, conhecer o nosso lugar e desenvolver as ações que são compatíveis com aquilo que Deus nos deu. Não podemos ceder o nosso lugar para outro, porque por não estarmos no nosso lugar, fazendo a nossa função, nós já estaremos incorrendo em um erro, e isso nos levará a outros erros. Vimos isso nessa possibilidade. Aprendemos também, irmãos, que nós devemos reconhecer os nossos erros. Tentar ser forte diante do Senhor é tolice. Tentar provar que Deus está errado, uma nulidade, algo absolutamente considerado vão. A postura é de rendição. É hora de olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu estou fora do meu lugar, eu saí do meu lugar, eu caminhei por outros lugares, eu não fiz o que eu deveria fazer, eu olhei coisas que eu não deveria, eu cobicei coisas que eu não deveria, eu tomei atitudes impensadas, eu não medi consequências, eu fui um inconsequente. E se você está identificando isso, não estou falando de adultério, estou falando de pecado. Hoje é dia de rendição, hoje é dia de confissão, hoje é dia de restauração, porque Davi foi restaurado. Todos nós também podemos ser restaurados e poderemos sim voltar a ocupar os nossos lugares de Deus. O Senhor quer nos usar, o Senhor vai nos usar, mas precisamos nos dispor a assumir cada um o seu devido lugar. Lugar do outro não, cada um já tem o seu. Não queira o lugar do outro, basta-lhe o seu, basta-lhe o meu, basta-nos os nossos próprios lugares dentro do reino de Deus. Deus vai nos usar, nos restaurar e vamos ainda ser bênçãos para muitas pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.